dessa passagem da Arca de Noé, e todo mundo acha que é um barco com os bichinhos e o dilúvio. Só que isso daqui é uma passagem muito complexa, porque eu quero falar só um pouquinho de Noé. Noé, ele é filho de Lameque, que é filho de Matusalém. Matusalém foi o homem que viveu mais tempo, como diz a Bíblia. E Noé foi o homem que viveu, que foi o terceiro homem que mais viveu na Bíblia. Noé é a 10ª descendência de Adão. Ele nasceu por volta de 2.948 anos antes de Cristo. Eu só estou contando um pouquinho da vida de Noé para vocês entenderem o que Deus faz na nossa vida. E ele viveu numa época onde a humanidade já tinha se perdido, já tinha se corrompido. A humanidade já estava perdida ali. Existia corrupção, prostituição, não existia mais amor ao próximo, não existia ninguém, somente Noé. E Deus viu Noé no meio dessa multidão, e ele achou justo o coração de Noé. E Noé recebeu uma missão de Deus, porque em tempo de calamidade Deus sempre vai levantar um homem. Noé era um homem, era um agricultor, era um homem humilde, era um homem fraco aos olhos do homem, porque aos olhos de Deus é ele que era o escolhido. E ele foi escolhido pela graça, não por merecer, porque Noé não foi num concurso público, preencheu a fichinha e esperou Deus chamar ele. Não! Noé conquistou Deus por ser justo, por ter um bom coração, porque não é o que a gente parece, e sim o que Deus vê dentro do nosso coração. E Noé foi convidado para fazer a arca de Noé. Nesse tempo de calamidade, em outros tempos, vou dar um exemplo: Moisés foi levantado, Daniel foi levantado, Gideão foi levantado. Eu posso dar vários outros exemplos aqui, ficar a noite toda, mas todos eles, aos olhos do homem, eles eram fracos, mas aos olhos de Deus era a pessoa certa para estar ali. Aos olhos de Deus era a pessoa certa para estar ali. Moisés, ele matou um soldado egípcio, e Deus mandou ele voltar lá no Egito e confrontar o faraó. Ele foi lá e conseguiu tirar o povo do Egito. Davi, um menino franzino, aonde nem o rei Saul teve coragem de enfrentar Golias, Deus escolheu Davi para ir lá, e ele enfrentou Golias. Daniel foi tirado da sua terra, foi levado para a Babilônia para adorar outros deuses, e ele não foi fraco e não se curvou diante de outro Deus. Noé não foi diferente. Noé foi escolhido por Deus e começou a construir a arca. Deus, quando te entregar um projeto, ele não vai falar para você, faça isso. Ele vai falar, faça desse jeito. Porque não é do nosso jeito que a obra é feita, irmão. É do jeito de Deus. Deus, quando passou para ele, está aqui nos versículos, ele deu o tamanho, comprimento, altura, largura, quantos andares, quantos compartimentos, aonde ia ter uma porta, aonde ia ter uma janela. Foi Deus que falou para ele. Foi Deus, não foi ele que criou isso. E ele aceitou fazer a arca. Irmãos, naquela época não tinha plana elétrica, não tinha motosserra, não tinha martelo pneumático, não tinha caminhão, empilhadeira para carregar esse monte de tora. Aqui fala que a arca tinha 130 côvados, 300 côvados de comprimento, isso dá em torno de 137 metros de comprimento, 20 e tantos metros de largura, 13 metros de altura. Imagina a quantidade de madeira para fazer isso. A falta de ferramenta foi só o primeiro obstáculo de Noé. Mas quando Noé foi convidado para fazer isso, ele tinha 500 anos. Olha, eu vou falar perto de 50, alguns serviços pesados já é difícil para mim. Imagina 500 anos.
corajoso, tá? E ele encarou aquilo ali e começou a fazer a obra. Veio o segundo desafio. Aquelas pessoas passavam e viam Noé construindo a arca no deserto, no meio do nada. Não tem mar, não tem rio, não tem água. Esse maluco, eles estavam ali, poderiam até estar falando, esse maluco está construindo esse barco gigante aqui. Eles passavam, eles apontavam, eles desdenhavam, eles zombavam de Noé. E Noé falava: isso é uma obra do Senhor. Vai começar a chover, vai cair um dilúvio. Até essa época não tem relatos de chuva na Bíblia, então ninguém conhecia, não sabia. Existia um orvalho que saía do solo e molhava as plantas. Está aqui, ó. Gênesis 2, capítulo 2, versículos 5 e 6. Ainda não havia nenhum arbusto no campo e nenhuma planta havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Contudo, uma fonte fluía da terra que irrigava toda a superfície do solo. Então não tinha chuva. Era um orvalho que saía ali e irrigava as plantas. E as pessoas apontavam Noé. Mas Noé foi firme, foi forte naquele projeto que Deus entregou na mão dele. Ele cortava madeira, planeava madeira, cortava madeira, empilhava madeira. E ele começou a fazer o esqueleto daquela arca. Ele começou a fazer os assoalhos, começou a fazer as divisórias da arca do jeito que Deus mandou. Sabe por quê, irmãos? Noé foi obediente. E ele continuou fazendo a arca. E ele continuou fazendo a arca. E as pessoas passavam e zombavam dele. Do mesmo jeito que quando nós nos levantamos para ser evangélico, para ser cristão, quando a gente estiver fazendo a obra, que quando a gente estiver com a Bíblia debaixo do braço, quando a gente estiver de terra, andando debaixo do sol, as pessoas vão apontar: lá é crente. Vai apontar para você: e ela está indo fazer a obra, está indo lá na boca de fumo, vai tentar converter o traficante. E vai começar a zombar, vai começar a duvidar de você. Do mesmo jeito que fizeram com Noé. Mas Noé foi firme, continuou fazendo a obra. E foi chegando o tempo da arca ficar pronta. Aqui, continua falando aqui que Deus mandou ele fazer assim, ó. Noé, quando você estiver construindo a arca, você vai fazer a arca e você vai passar betume do lado de dentro e do lado de fora. Do lado de dentro, do lado de fora. Para quê, irmãos? Para fechar todas as brechas para o inimigo não entrar. Deus, quando te dá um projeto para você fazer, Ele vai falar: faça assim, faça desse jeito. Ei, e se prepara. Fecha as brechas para o inimigo não entrar na tua vida. Deus fala. Deus entrega a obra na nossa mão e Ele fala. E Ele continuou fazendo a arca. Ele continuou fazendo a arca. E aqui em Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, só o versículo 5. Se ele não poupou o mundo antigo quando trouxe o dilúvio sobre aquele povo ímpio, mas preservou Noé, mensageiro da justiça, e mais 7 pessoas. Quem são essas 7 pessoas? A esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Noé foi intercessor deles. Noé foi intercessor da tua família. Foi Noé que foi chamado. Foi Noé que foi convidado. E Deus confiou na mão dele: faça a obra. Você vai fazer a obra. Você vai aguentar desaforo. Você vai encontrar pessoas que vão zombar de você. Mas seja fiel a mim. Porque quando estiver pronto, é você e a tua família, a sua descendência que vai entrar na tua família. Ei, é você que está fazendo a arca. Não importa se teus filhos estão lá fora, o teu marido, a tua esposa, não importa se eles não estão dentro da arca, dentro da obra com você. Se você é fiel, se você está aqui intercedendo por eles, quando chegar a hora de entrar na arca, eles vão entrar. Mas você tem que estar de pé.
Você tem que estar fiel, você tem que estar obediente. Aleluia. Jesus também falou e confirmou sobre essas pessoas. Em Mateus 24, versículo 38 e 39. Pois como nos dias anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, cansavam-se e se davam em casamento, até que um dia Noé entrou na arca. Eles nada pereceram, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. Jesus também falou sobre isso. Obediência, família, seguir o que Deus manda a gente fazer, do jeito que Ele quer que a gente faça. Não é do nosso jeito, nunca será do nosso jeito, sempre do jeito dele. Aleluia. Gênesis capítulo 7, só o versículo 1. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família. Aleluia. Porque tenho visto que você é justo aos meus olhos. Aleluia. Entre as pessoas desta geração. Oh, glória. Aleluia. Deus levantou Noé, confiou a arca na mão dele, deu a estratégia, deu força, e durante 100 anos Noé passou construindo aquela arca, debaixo de sol, corta madeira, prega madeira, farpas na mão, dor, sangue. Ei, você estiver fazendo a obra, sua mão pode encher de farpas, a sua mão pode sangrar. O que não pode sangrar é a obra do Senhor. Você pode sangrar, você vai sentir dor, você vai se abdicar de coisas que o mundo tem para te oferecer, que não é aquilo que Deus quer para a tua vida. É isso. Aleluia. E está chegando a hora. Agora eu vou pedir para o irmão Anderson, coloca aqui para mim, Anderson. Gênesis 7, capítulo 7, versículo 16. Agora que vai ficar interessante, irmãos, porque Deus já mandou. A arca está pronta. E Deus mandou: entra na arca, você e a tua família. E aqui, ó. E os que entraram na arca, o macho e a fêmea de toda a carne, entraram como Deus lhe tinha ordenado. Agora aqui, ó. E o Senhor a fechou por fora. O que esse versículo está dizendo aqui, ó? E o Senhor a fechou por fora. A arca está pronta. Entra na arca. Entra. E o Senhor fecha a porta. Aleluia. E o Senhor passa betume do lado de fora. O Senhor fecha as brechas. E a arca está pronta. E o céu começa a ficar negro. E as pessoas estão ali. Esse maluco está dentro da arca, se trancou lá dentro da arca. E o céu começa a ficar preto. E as pessoas estão ali rindo. As pessoas estão debochando. As pessoas estão dançando. As pessoas estão se prostituindo. E não entenderam o recado ainda. Mas agora é tarde, porque começa a pingar. E uma gota aqui. Uma gota ali. Outra gota. Eles começam a olhar para o céu. Está caindo água do céu. Está caindo água do céu. E aquele chuvisco começa a se transformar numa garoa. Daqui a pouco numa chuva. E abre as comportas do céu. E começa a cair água. Começa a cair muita água.
E a água começou na canela. Noé, abre aí, Noé. E a água veio no joelho. Abre aí, Noé. Tá ficando esquisito aqui. E a água começou a chegar na virilha. A água começou a chegar no peito. Muita água, vento, frio, tudo escuro. Noé dentro da arca, com a sua descendência e com os animais. Noé está escutando as pessoas gritar lá fora. Se tivesse sido Noé, que tivesse fechado a porta, se ele tivesse autoridade pelaquela porta, ele teria compaixão, ele ia abrir a porta. Mas não foi ele que fechou, foi Deus. Foi Deus que fechou a porta. E continua chovendo. A água está no pescoço. Até então a arca está naquele solo pecador. Está encostada, está atracada naquele solo pescador. Aonde não tinha água, já tem água. A água está no pescoço. E as pessoas estão gritando, estão batendo. Daqui a pouco fica um silêncio. Meu Deus. Noé dentro da arca. Noé só escuta aquele barulho. A chuva caindo. A chuva caindo. Não tem mais gente gritando lá de fora. Não tem ninguém mais gritando do lado de fora. Porque a mão de Deus pesou sobre aqueles pecadores. E depois que Deus fez isso, o que Deus faz? A água vai subindo. A água vai subindo. A mesma água que julgou os pecadores começa a levantar a arca. Começa a tirar a arca daquele solo pecador. Levanta a arca daquele solo onde só tinha corrupção, prostituição, pessoas ruins, aonde não existia mais amor ao próximo. E a arca desencosta daquele chão. É como se Deus tivesse colocado a mão por baixo. Agora eu vou te levar para onde eu quero. Porque aquela arca ela não tinha leme. Aquela arca não tinha motor. Aquela arca não tinha uma vela onde o vento fosse soprar. Noé dentro da arca, com a sua família, com os animais, e chove 40 dias, e chove 40 noites, e o vento bate de um lado, o vento bate do outro, e trovões, raios, barulhos, bate um medo lá dentro. Mas Deus colocou eles em segurança. Não é o que você está escutando lá fora que vai mudar a tua vida. Não é o que você vai enfrentar que vai mudar a sua vida. Ei, o comandante da tua arca é Deus. É Ele que direciona a sua arca para onde Ele quer. Parou de chover. 40 dias parou de chover. E ele fica mais 150 dias ali. Noé, não está mais chovendo, não tem mais vento. A água está calma. A arca está ali. Devagarinho. Noé olha para um lado, Noé vê água. Noé olha para o outro lado, Noé vê água. Noé olha para cima, só o céu azul. E o Senhor não estava falando com ele. Mas o obreiro, ele está preso dentro da arca com um monte de animal. A obra continua, irmão. Não é porque ele está aqui dentro da arca que não vai ter obra. Você vai ter que limpar esterco. Você vai sentir cheiro de esterco. Vai ter animal gritando de noite. O galo vai cantar dentro da arca. Você não vai conseguir dormir. Ah, mas o obreiro ele está preso dentro da arca. Vou te falar uma coisa, irmãos. Prestem atenção agora. Deus prefere te ver preso dentro da obra do que perdido no mundo. É isso que Deus faz. E continua aquela arca andando. E Deus volta a falar com Noé 150 dias depois. Ei, Noé, filho meu, você é justo aos meus olhos. Faça mais um serviço para mim. Solte o corvo. Muita gente acha que é um pombo, né? Solta o corvo. E o corvo vai. Voa e volta. Noé não entende nada. Passam 7 dias. E Deus volta a falar com ele. Ei, Noé,
Agora solta o pombo. E Noé solta o pombo. O pombo vai e volta. Noé não entende nada. Na terceira vez, 7 dias depois, Deus fala: Noé, solta de novo o pombo. Ai, tá de brincadeira comigo, né, pai? De novo. Então tá, soltou o pombo. O pombo foi. O pombo sumiu dos olhos de Noé. Desapareceu. Daqui a pouco volta aquele pombo com um galinho de oliveira na boca. No bico. Na boca não, perdão. No bico. Noé pega ele. Ele vê o galinho de oliveira na boca do pombo, do bico do pombo. E Deus fala para ele: acalma teu coração, Noé. Está aí a prova de que eu estou preparando uma terra nova para você. Acalma o teu coração, Noé. Aí o galinho de oliveira, para você ter certeza que sou eu que estou agindo na tua vida. Eu estou preparando uma terra nova para você. Sou eu que estou cuidando da tua vida. Continua a obra. Continua a obra. Passaram-se mais 7 dias. E Deus, solta o pombo de novo. Eu fico imaginando Noé, né? Agora ele vai voltar com um cacho de banana para mim. Uma fruta fresca. O pombo não volta. O pombo não volta, presbítero. E a arca continua. Noé perdido ali. Será que o pombo morreu afogado? O que aconteceu com o pombo? E ele lá dentro da arca, trabalhando, continuou na obra. Daqui a pouco a arca dá uma batida. Ei! A arca encostou no Monte Ararat, na Turquia. Alguns estudiosos, alguns teólogos falam que a arca foi construída ali para o lado do Iraque, por causa da madeira cipreste, por causa do betume. E do Iraque para a Turquia, aonde é o Monte Ararat, é papo de 1.000 a 1.200 quilômetros. O Monte Ararat, ele tem 5.137 metros de altura acima do nível do mar. É alto, irmãos. É alto. Eu fui para a Argentina. Eu fui no monte em Salta que tinha 4.234 metros. Lá em cima a gente não consegue respirar porque é muito alto. Aqui é quase 1.000 metros a mais. E a arca estaciona. A arca ancora ali no topo do Monte Ararat. E Deus fala: ei, Noé, olha aí. Noé olha um lado, olha para o outro. Ainda tem muita água. Deus precisava daquela água para te levar até lá. Aquela mesma água que julgou é aquela mesma água que vai te levar onde Deus quer. Aleluia. E ele chegou no monte. Mas alguns dias depois aquela água começa a baixar. Aquela água vai baixando. E Noé está ali ansioso para sair da arca. Noé está ansioso para sair daquela arca. Chega o dia e Deus fala: Noé, abre a porta. Agora você abre a porta e sai, você, a tua descendência, e deixa os animais sair. Quando Noé sai, ele olha um lado tudo verdinho, o outro também, e Deus fala para ele: eu não te falei que eu ia te trazer uma terra fértil? Eu não te falei que eu ia te dar uma terra nova? Eu não te falei que eu estava preparando algo novo e diferente para você? Ei, olha aqui a terra que eu estou te dando. Eu sou o seu Deus. Eu te tirei de uma terra de pecado e te trouxe para uma terra fértil para você reconstruir. Noé foi patriarca, irmãos. A Bíblia diz que Noé foi patriarca. Constrói a tua casa. Começa a plantar. Deixa os animais seguirem. E Noé foi fiel. Irmãos, foram 100 anos. Alguns estudiosos falam que foram 120 anos do início da construção até ele chegar no Monte Ararat. É tempo. É muito tempo para você fazer uma obra.
Deus queria, aonde Deus estava preparando para ele chegar. E ele começou a construir a casa dele, ele começou a plantar, porque Noé, ele tinha um dom de ter plantação de vinha. E certo dia, Noé plantou a sua vinha, fez o vinho. Muito tempo trabalhando, tomou uma taça de vinho, tomou mais uma taça de vinho. Eu não sei nem se era taça naquela época, irmão. Tomou mais uma, se embriagou. Aqui em Gênesis 9, versículo 20, 25, fala assim, ó: Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha, bebeu vinho, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos seus irmãos que estavam do lado de fora, Sem e Jafé. Porém pegaram uma capa, levantaram sobre os ombros e andaram de costas, cobriram a nudez do pai, com o rosto deles virado para o outro lado, não viram a nudez do pai. Quando Noé acordou do efeito do vinho e ficou sabendo que o filho caçula havia feito, disse: Maldito seja Canaã, será o escravo mais rebaixado dos seus irmãos. Noé passa 100 anos cortando madeira, planando madeira, tendo farpas na mão, sangrando, aguentando desaforo, humilhação, pessoas zombando dele, ele intercedendo pela tua família, ele intercedendo pelo teu filho. E no primeiro deslize, o filho dele vai lá e quer envergonhar ele porque ele cometeu um deslize. Ei, nós somos homens, nós erramos, nós pecamos. E quem você está intercedendo, irmãos, olha o que eu vou falar agora. Aquela pessoa que você está intercedendo, que você está orando, que você está clamando, que você está pedindo para Deus cuidar dela, o dia que você escorregar e cair, é ela que vai te apontar. E quando você cair, se o inimigo levar um para te apontar, para te envergonhar, o que Deus fez? Pegou os outros 2 filhos, pegaram a manta, jogaram nas costas e foram de costas. Ei, é papai. Papai sofreu, papai trabalhou, papai intercedeu por nós. Quem somos nós para olhar para o nosso pai e apontar o pecado dele e cobrir o pai dele? O inimigo pode enviar um, Deus vai enviar 2. Se o inimigo enviar 2, Deus vai enviar 4. Deus vai enviar quantos forem necessários para interceder por você. Deus vai enviar quantos forem necessários se você for obediente. Irmãos, a arca tinha uma porta. Hoje a nossa porta é Jesus. A arca tinha betume para vedar as brechas. Jesus já derramou o sangue dele para vedar as brechas. Glória a Deus, aleluia. Naquela época, a arca era o único caminho. O caminho hoje é Jesus. Aleluia. Do mesmo jeito que a arca suportou o julgamento lá atrás, há quase 5.000 anos, Jesus suportou a dor na cruz por nós. Aleluia. A arca foi o porto seguro de Noé e sua família. Jesus é o nosso porto seguro. Aleluia. Jesus é a nossa arca. Jesus é que cuida da gente. Oh, glória. E agora eu quero te fazer uma pergunta. Aleluia. Você vai ficar parado aí
Quando a porta se fechar, não tem mais jeito. E não adianta que tentar criar estratégia não, irmão. O detalhe da arca, só tinha uma janela. Se você está pensando, eu vou pular a janela é lá em cima. É 13 metros de altura. Não vai adiantar tentar escalar, porque do lado de fora é liso. Do lado de fora é liso. E a pergunta que eu quero te fazer agora, irmãos: Jesus está de braços abertos. Você vai esperar as trombetas tocar?